Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Então, hoje nós vamos começar mais uma aula de história com a professora Lana para o ensino fundamental primeiro aninho, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem dispostos para assistir nossa aula, que vai ser bem legal. Todo mundo prepara aí o caderninho, o lápis e vai anotando as informações mais importantes da nossa aula, ok? Hoje nós vamos ter uma aula bem alegre, porque vamos falar sobre manifestações culturais, tá ok? Manifestações culturais. E a habilidade da nossa aula de hoje será conhecer e valorizar as manifestações culturais da família, da escola e da comunidade. Nós vamos ver em nossa aula quais são as manifestações culturais que realizamos em família, que realizamos na escola, que nós realizamos e participamos na comunidade. Vamos lá? Então, muito bem. Aqui tem uma pergunta. O que são manifestações culturais? Sabem dizer o que é isso? Bom, nós vamos aprender agora que manifestações culturais são a expressão de um povo, os seus rituais, suas celebrações. E aí esses rituais, essas celebrações, elas estão em forma de dança, na forma de música, na forma das vestimentas, tá ok? Até também na forma do sotaque, da forma como se fala, tá bom? Então, os povos do nosso país, eles têm vários sotaques. Nós do Nordeste temos nosso sotaque específico, as pessoas do Sudeste têm um sotaque, do Sul tem um sotaque específico também, do Norte, e assim vai, tá bem? Então, é isso, cultura é celebrar, é fazer rituais que estão expressos, como já disse, na forma de música, da vestimenta, tá bom? Da dança. E aqui existem alguns exemplos de manifestações culturais que nós aprendemos em nossa família, nós aprendemos em casa, com os nossos familiares, com nossos parentes, algumas expressões culturais da nossa região, especificamente do nosso Nordeste, como nós usamos muito algumas expressões como oxe, oxente, armaria, não é mesmo? Avexado, aperreado, vixe Maria, vocês sabem dizer qual é o significado de cada expressão dessa? Bom, vamos aprender que oxe e oxente, por exemplo, significam quando estamos surpresos, não é? Quando estamos admirados de alguma coisa. Da mesma forma, a armaria, quando estamos também alguma surpresa nós vemos, até espanto também, a armaria, a gente usa essa expressão. Avexado. Avexado é quando estamos apressados, queremos sair logo para algum lugar, tá bom? Aperreado é a expressão que nós usamos para indicar quando estamos impacientes, sem paciência para alguma coisa, quando estamos agoniados, tá bom? Vixe Maria também tem a mesma expressão de espanto, tá bom? De admiração, de surpresa, medo. Então, essas são as expressões expressões de manifestações culturais que nós aprendemos em família, tá bem? Outras manifestações culturais que nós aprendemos dos nossos parentes, principalmente daqueles nossos familiares mais antigos, como nossos avós, nossos bisavós, eles nos ensinam algumas coisas supersticiosas, não é? Olha só, como por exemplo, a gente aprende com a vovó, com o vovô, de que devemos cobrir o espelho quando está chovendo, porque aí vai o quê? Vai impedir que os raios caiam em casa, não é? É impedir que os raios se aproximem da nossa casa. Nós também aprendemos com a nossa família a gostar de dormir em redes, não é? Então, as redes que nós gostamos de descansar, nós aprendemos com os nossos familiares a gostar de dormir na rede. Também temos aqui a imagem de uma criança jogando o dentinho dela no telhado.
que é isso mesmo que nós aprendemos com nossos familiares, principalmente com a nossa avó, com o nosso avô, com nossos bisavós. Eles nos ensinam que os primeiros dentinhos de leite devem ser jogados em cima do telhado para que assim possamos ter mais sorte na vida, não é? Então, são essas crenças, esses costumes que nós aprendemos em família. Também outras manifestações culturais que nós realizamos, né, celebrações que nós realizamos em família, são a festa de aniversário, o casamento, que são aqueles convidados mais próximos nossos, né, que tem a nossa família, nossos amigos, pessoas que consideramos importantes na nossa vida, não é? Também nós temos como manifestações culturais que celebramos em família o Natal, onde se reúnem os nossos familiares para um jantar, não é? Com toda a família, troca de presentes, é um momento de refletir sobre o nascimento de Jesus também nessa época, não é mesmo? Também temos como manifestação cultural na família o Réveillon. Essa celebração também ela é realizada em família, os familiares se juntam, familiares, amigos se juntam, celebram o ano velho, a transição do ano velho com o ano novo que vai seguir, usam roupas de cores, porque tem as crenças das cores das roupas, principalmente o branco, né, que é para trazer a paz, a energia positiva para o ano que chega. Então, isso são manifestações culturais que nós fazemos em família e aprendemos em família também. Outras manifestações culturais na nossa família está na culinária. Nós, da nossa região especificamente, nós gostamos de consumir certos alimentos que são muito saborosos, simples, não é? Como aqui vocês estão vendo, esse cuscuzinho delicioso com cafezinho, tá bom? Aquele bolinho de goma, de sal, também um bolo de milho, o pudim, não é mesmo? É muito bem-vindo nas mesas do café da manhã das famílias. Também temos o suco de caju, que é muito consumido aqui na nossa região. Temos aquela Maria Isabel com ovinho frito, que também é uma delícia para o almoço, não é, criançada? Também consumimos muito em nossa culinária o beiju, a tapioca, aquela tapioquinha que pode vir ou só com a manteiguinha, ou com ovo, ou com frango, ou carne de sol. Então fica a critério do seu gosto. Então esses alimentos muito saborosos nós consumimos, não é? É uma manifestação que nós herdamos culturalmente da nossa família, não é mesmo? Agora vamos aqui para as manifestações culturais da escola. Nas escolas, nós comemoramos algumas festividades durante o ano. Como vocês estão vendo aqui, o carnaval é comemorado, não é? É uma das primeiras festividades que nós participamos na escola. Também temos a Páscoa, que a Páscoa, ela lembra a ressurreição de Jesus. Lembra que ele morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar, nos dar a vida eterna, não é mesmo? Então a Páscoa é esse momento de reflexão de tudo que aconteceu, tá bem? Também nós temos como manifestações culturais na escola a festa junina, aquela festa bem alegre, divertida, colorida, não é mesmo, criançada? Que todos vocês amam participar. Também temos a festa das mães, que é comemorada na escola, não é? Aquela festa linda, com apresentação musical para as mamães, aquela dança bonita para as mamães, não é mesmo? Que tanto a emocionam, as fazem chorar, não é? Então é todo o carinho e amor que a gente retribui para as nossas mamães que cuidam tão bem da gente, é através dessas festas para as mães que é realizado nas escolas. Também manifestações culturais nas escolas, temos o Dia das Crianças, que é um dia de muita animação, jogos, brincadeiras, não é? Também temos o Natal, que é comemorado, aquela festa natalina muito bonita, cheia de luzes, árvore de Natal, sininhos, não é? Tudo muito colorido, pisca-pisca, com apresentações de dança, de cantos também, muito belo, que convida toda a família ali para assistir, toda a comunidade para assistir às apresentações de vocês, não é, criançada?
Então, tudo isso são manifestações culturais que ocorrem na escola, anualmente, tá bem? Outras manifestações culturais que nós aprendemos também na escola são as lendas folclóricas, principalmente as lendas da nossa região, como vemos aqui o Cabeça de Cuia, que nós aprendemos essa lenda na escola, né? Esse gênero, o gênero textual lenda nos traz muitas histórias, como a Cabeça de Cuia, que era o jovem menino Crispim, que ele foi para casa depois de uma tentativa de insucesso de pesca, foi para casa muito chateado, e aí ele foi servido pela mãe dele no almoço por uma sopa rala de ossos, ele ficou muito chateado, bateu na mãe dele com esse osso, aí a mãe dele o amaldiçoou, antes de morrer, que ele ia ter uma cabeça muito grande e só se ele achasse 7 Marias virgens, essa maldição seria encerrada. Também nós temos a mula sem cabeça, que conta a história de um burrinho que pode ser preto ou marrom, onde no pescoço sai uma tocha de fogo e aí essa mula sem cabeça fica vagando, correndo pelas matas e campos, assustando pessoas e animais. Nós aprendemos também na escola da lenda do boto cor-de-rosa, que era um homem, que era, na verdade, um boto, que virava um homem nas noites de lua cheia. E aí ele ia para as festas, seduzia as mulheres, e então, depois, antes do amanhecer, ele voltava para o rio em forma de animal, que usava roupas, ele na forma humana usava roupas brancas, sapatos brancos, o chapéu também, onde o chapéu escondia a verdadeira identidade dele, tá? Porque se ele tirasse o chapéu ia aparecer a forma do animal boto, que era a parte das narinas, então ele tinha sempre que andar com um chapéuzinho escondido, porque ele não ficava totalmente transformado em humano. Então o boto cor-de-rosa tem essa lenda. Temos também a lenda da Curupira, a lenda da Curupira, que fala de um menino, um anão que tinha os pés para trás, cabelo vermelho, não é? E ele ficava na floresta, protegendo a floresta, e aí ele expulsava os caçadores de animais, aqueles homens que queriam desmatar as árvores, derrubar as árvores, ele expulsava essas pessoas, não deixava esses ameaçadores da floresta ficarem por lá. Também temos a lenda do Saci Pererê, que era um menino muito travesso, sem perna, usava um gorro vermelho que tinha poderes mágicos. Cachimbo, ele vivia na floresta fazendo muitas travessuras com os animais, com as pessoas, tá bem? Então, também temos a lenda da Yara, que é uma índia que virou uma sereia, não é? Então, essas lendas nós aprendemos na escola, não é mesmo? Lendas folclóricas são uma das manifestações culturais da escola. E agora temos aqui como manifestações culturais da comunidade a celebração do Réveillon, como já foi explicado, né? Réveillon, que significa despertar, acordar para um novo ano, despertar para coisas boas, coisas melhores, não é? Também temos o Carnaval, que é muito comemorado entre a comunidade, fica toda aquela folia de gente fantasiada, usando máscaras, tá bom? Pulando muito, dançando muito. Então, essas são uma das manifestações culturais, que também temos o reizado, né, que fala da história dos 3 reis magos que foram visitar o menino Jesus assim que ele nasceu. Esses 3 reis magos ofereceram ouro, incenso e mirra a Jesus. Então, nessa época do reizado, que ele vem antes do Natal, as pessoas se vestem com fantasias e ficam desfilando, passeando nas ruas. Então, o reizado, eles demonstram dessa forma. Também temos a festa junina, que é muito comemorada também pela comunidade, com danças, roupas características, bem coloridas, caipiras, não é? E então agora nós vamos para a nossa atividade de história criançada. Vamos colocar em prática o que aprendemos. Vamos lá? Então, vemos aqui. Primeira questão, que diz: as famílias da nossa região acreditam muito em crenças
e superstições, que são repassadas de geração a geração como uma manifestação cultural. Com base em algumas dessas histórias, responda. Então vamos lá? Aqui diz na letra A, pergunta: por que algumas famílias nordestinas cobrem o espelho de casa quando chove? E então, foi o que nós aprendemos em nossa aula. Por que é que algumas famílias nordestinas têm o costume de cobrir o espelho de casa quando está chovendo, quando está relampejando muito? Exatamente, principalmente os nossos familiares mais antigos nos ensinaram o quê? Que acreditam que isso vai evitar cair raios na casa, isso vai evitar que caiam trovões, raios em casa, não é mesmo? Letra B. Por que famílias nordestinas ensinam que a criança deve jogar seus primeiros dentes de leite em cima do telhado? Vocês, crianças, né, algumas, ou a maioria, já viram que algum familiar seu pediu para você jogar aquele seu dentinho de leite em cima do telhado, não é? Isso é bem familiar para vocês, não acham? Pois é. Então, por quê? Por que essa atitude de jogar o dentinho de leite em cima do telhado? Exatamente. Por quê? Porque acreditam, a crença acredita que com esse ritual a criança ela vai ter mais sorte na vida, vai ser mais feliz, não é? Então é por isso que fazem todo esse ritual, certo? Segunda questão. Sobre as manifestações culturais da família e da comunidade, ligue as imagens de cada festividade comemorada ao seu público. Então, nós temos aqui várias imagens, nós temos 6 imagens em forma de desenho, e nós temos aqui do ladinho 2 informações: manifestação cultural da família e manifestação cultural da comunidade. Nós vamos observar cada imagem e vamos ligar a sua manifestação adequada, se é realizada em família ou na comunidade. Então, vemos aqui, na primeira imagem nós vemos um bolinho, não é? Um bolo bem decorado com muitas velinhas acesas, que elas indicam o quê? Exatamente, elas indicam o aniversário, não é? Aniversário, onde "ani" significa ano, versário significa volta, ou seja, todo ano você volta a comemorar aquela mesma coisa, não é? Comemorações importantes, podendo ser a data do seu aniversário, o dia que você nasceu, celebrações, aniversário de coisas importantes que foram criadas, não é? Então, o aniversário, ele é comemorado, é uma manifestação cultural realizada mais em quê? Ela é realizada em família ou na comunidade? Muito bem, na família, onde se convidam os amigos, os parentes, as pessoas importantes da nossa vida, não é? Agora, aqui na segunda imagem, nós temos a imagem de 3 personagens muito importantes. São os 3 reis magos, não é? Que indicam os reis que foram visitar Jesus Cristo no nascimento deles, não é? Então, qual é a manifestação realizada? Essa manifestação, essa celebração, essa festividade, ela é realizada em família ou na comunidade? Muito bem, ela é realizada na comunidade. Agora nós temos aqui a imagem de 2 taças com champanhe, que isso simboliza o quê? Vocês sabem dizer? E isso simboliza o Réveillon, não é mesmo? A passagem de um ano para o outro. Então, o Réveillon é uma manifestação que é realizada em família ou em comunidade? Ou nos 2? Muito bem, nos 2. É realizada tanto em família, com os amigos, os familiares, não é? Como também
na comunidade, se juntam muitas pessoas, fica um público muito grande, todos ali apreciando os fogos, não é? O show de fogos, de fogos de artifício, bem coloridos, bem lindos no céu, todos brindando a passagem do ano que vai entrando. Então, isso também é realizado nas duas modalidades, família e comunidade. Muito bem. Agora nós temos aqui a imagem de de um casal, não é? Um homem e uma mulher. E eles estão o quê? Eles estão se casando. E então, essa imagem do casamento. O casamento é uma manifestação cultural da família ou da comunidade? Exatamente, da família, muito bem, da família, onde nós convidamos quem para o casamento? Os nossos familiares, os nossos amigos mais próximos, não é? Pessoas que consideramos especiais na nossa vida, não é mesmo? Agora aqui nós temos, na outra imagem, máscaras, muitas fitinhas, brilho. E aí, ela simboliza o quê? O carnaval, muito bem. Então, o carnaval é uma manifestação que pode ser que é realizada na família ou na comunidade. Muito bem, ela é realizada na comunidade. Nós vemos essas festas carnavalescas acontecerem nas ruas, não é? Nas ruas com blocos bem animados, de danças, de música, todo mundo com muitas roupas coloridas, fantasias, não é? Então, é uma manifestação cultural da comunidade. E agora nós temos aqui no último, essa arvorezinha que nos lembra o quê? Exatamente, nos lembra o Natal. Então, o Natal é uma festividade que nós celebramos em família ou na comunidade. Exatamente, nós celebramos em família, com aquele jantar, né, aquele banquete com muita comida saborosa, que reúne toda a família, existe a troca de presentes, existe a oração, não é? Para lembrar do nascimento de Jesus. Então é um momento assim que é bem especial para as famílias, onde elas se encontram, se reencontram, não é? Agora nós temos aqui na terceira questão. Nas escolas da nossa região, aprendemos sobre as lendas folclóricas, que são manifestações culturais bastante conhecidas pelos nordestinos. Sobre essa afirmação, ligue cada história ao seu personagem. Então, nós temos aqui alguns personagens folclóricos, tá? E algumas histórias que remetem a ele. Nós vamos ligar cada história da lenda ao seu personagem adequado, tá bem? Então, nós temos aqui a imagem do Cabeça de Cuia, do Curupira, do Saci Pererê, da Bela Iara, não é? Então vamos lá. O primeiro resumo da lenda diz o seguinte: protege a floresta contra caçadores e contra aqueles que derrubam árvores. Então, a história dessa lenda é de qual personagem? Exatamente, é do Curupira. Ele é o protetor da floresta, impede os caçadores de maltratar os animais, tá bom? Aqueles que também querem derrubar as árvores, então o Curupira está lá protegendo. Isso é uma lenda mística, não é que nós aprendemos na escola. Então, segunda lenda folclórica da nossa cultura, que diz: mora na floresta e gosta de travessuras por onde passa, como dar nós nas crinas dos cavalos e quando entra nas casas faz bagunça. Então, quem é que é muito sapeca, que gosta de fazer brincadeiras, que é um personagem muito travesso? Exatamente, é o Saci Pererê, muito bem. Esse personagem de uma perna só, que tem um gorro vermelho com poderes mágicos, não é? Ele gosta de fazer muitas travessuras, ele gosta de fazer brincadeiras com os cavalos, fazer bagunça naquelas casas mais próximas ali da mata, não é? É o que ensina a lenda. Muito bem. Agora, a próxima lenda. O jovem Crispim, revoltado, bateu em sua mãe com o osso e, antes dela morrer,
lhe amaldiçoou, e somente se encontrasse 7 Marias Virgens, acabaria a maldição. Então, essa lenda é típica do nosso estado, não é? Que é quem? O Cabeça de Cuia, muito bem. É a lenda do Cabeça de Cuia. E agora aqui nós temos a última lenda e óbvia, não é? Que fala de uma jovem e bela guerreira que, ao ser jogada no mar, vira sereia e seus cantos seduzem as pessoas. Estamos falando de quem? Exatamente, estamos falando da Iara, não é? Essa bela índia que virou uma sereia. Então, muito bem, criançada. Vamos para a última questão da nossa atividade de história, que diz o seguinte: observe as imagens abaixo e circule as manifestações culturais que acontecem na escola. Então, nós temos aqui 3 imagens e vamos aqui circular quais delas acontecem na escola, quais delas vocês celebram na escola. Vamos ver? Então, temos aqui na primeira imagem um champanhe, não é? E uma taça e muitos fogos de artifício atrás, no fundo, que representam o quê? Isso mesmo, representam a festa de Ano Novo, o Réveillon. Então, isso é comemorado nas escolas, essa virada do ano? Não, até porque nessa época vocês estão de férias, não é? Estão em casa, estão viajando com a família. Então, não, essa imagem não representa uma manifestação cultural realizada na escola. Agora vamos aqui na segunda imagem. Nós temos aí corações e Dia das Mães, não é? Que aí vem dizendo Dia das Mães. Essa festa das mães é comemorada na escola? Sim, ela é comemorada, não é? Muitos de vocês participam, não é? Com aquelas danças voltadas para a mamãe, aquele canto lindo, belo, né? Voltado para as mamães, para que elas fiquem bem emocionadas, não é mesmo? Então, muito bem. E aqui também na última imagem nós temos o quê? Uma imagem de festa junina, comidas típicas, deliciosas. E aí, vocês participam disso na escola? Sim, muito bem, criançada, participam, não é? Muitos de vocês, alguns não, mas muitos sim. Então, vamos revisar a nossa aula? Nós aprendemos sobre as manifestações culturais que ocorrem na família, na escola e na comunidade. E também vimos as lendas folclóricas da nossa região, que são manifestações culturais na escola. Então é isso, criançada. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Estão de parabéns por terem aí participado, respondido as perguntas da nossa aula. Continuem assim e semana que vem nós temos mais aula de história, tá bom? Um grande beijo da tia Lana e até lá!